É isso aí, pessoal, galera do YouTube, amigos de todos os nossos vídeos, de todos os dias. Pessoal, nós estamos aqui mostrando para vocês nesse vídeo a respeito um pouco da placa da lavadora LF80 da Electrolux. Certo, galera? Esta máquina, vocês estão vendo aqui o código da placa, né? O código da placa é 64800 160, tudo bem? 64800 160, certo, pessoal? Eu quero explicar para vocês o seguinte: o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho não é eletrônica, nós não ensinamos eletrônica, nós ensinamos consertar máquina de lavar, geladeira, freezer, centrífuga, micro-ondas, forno elétrico, panelas de pressão e panelas elétricas e alguns outros aparelhos, aspirador de pó, enfim. Tudo bem? Mas o nosso trabalho não é ensinar a consertar placa. Não é ensinar a consertar placas. Mas eu quero mostrar para vocês que é possível passar para vocês algumas orientações de como conhecer quando o problema da placa é um ou quando é outro. Exemplos. A sua máquina, por exemplo, você colocou na tomada, ela começa a entrar água direto, ou jogar água direto. Colocou na tomada, ela aciona sem que você ligue. Então, primeiro passo, você já sabe que esta placa está com problema. Mas esse problema precisa ser reconhecido por você, tudo bem? Esse problema pode se encontrar aqui, nestas entradas que são os triacs, os transistores, né, os dois triacs principais, mas também pode esse problema estar aqui, certo, galera? Porque aqui temos um pequeno processador. Esse circuito integrado é um processador, certo? Ele é um misturador, tá ok, pessoal? E ainda, além disso, nós sabemos que esta placa ela tem funções importantes, que é o que nós chamamos de reversão. Esses circuitos integrados, eles fazem uma parte principal, porque são os responsáveis pela chamada memória. Isso aqui é uma espécie de memória, pessoal. Mas hoje, com a inteligência, vocês sabem que o timer da máquina também é uma espécie de uma memória muito bem montada. E então a principal coisa que acontece nessas máquinas, elas ficam batendo só para um lado. Começam a bater para um lado só. Ou então você liga a máquina, ela já começa a entrar água direto, certo? Então quando isso acontece, dela estar entrando água direto, ou dela bater só para um lado, normalmente o primeiro passo é você tentar seguir as medições que você vai encontrar por aqui. Mas não adianta você querer medir desse jeito aqui. Olha aqui, pessoal. Tem muita gente que ele acha que ele vai fazer as medidas medindo essas peças. Colocamos o nosso multiteste na escala de continuidade e vamos ver. Você está vendo que o ponteiro do multiteste nem se mexe, tá? Nem se mexe. Não mede coisa nenhuma, tá? Não mede coisa nenhuma. Inverti, não mede coisa nenhuma. E aí você vai dizer, então essa placa está queimada. Não, esta placa está funcionando 100%. 100%. Não tem defeito nesta placa. Certo, galera? Eu estou dando a minha palavra, porque eu não tenho por que mentir. Entendeu? Eu não ganho nada com mentira. Eu sou da verdade. Se alguém quiser mentir, fica com suas mentiras para lá. Eu sou do sim, sim ou não, não. Tá ok? Se for para mim gravar vídeo aqui enganando as pessoas, eu paro de gravar. Eu não tenho porquê, não tenho necessidade de ficar gravando vídeo com mentiras. Tá? Então, galera, não estou difamando ninguém. Quero que cada um trabalhe e ganhe o seu pão de cada dia. O meu trabalho é ensinar vocês a reconhecer os componentes. Por exemplo, se você quer medir um resistor deste aqui, certo? Se você quer medir um resistor desse,
a melhor forma é a levantar uma perninha dele com o soldador, de soldar uma perninha e levantar, e então você consegue medir o resistor, certo? Aí você consegue fazer uma medida precisa, porque se eu medir ele aqui no circuito, tá, colocado na placa, ele vai dar uma medida, vocês estão vendo ali a medida que ele está dando, né? No ponteiro do aparelho. Agora, se eu tirar ele daqui, ele vai dar uma medida diferente. E da mesma forma, galera, é esses triacs, os transistores responsáveis pela reversão, de bater para lá e para cá, certo? Fazer a máquina bater para lá e para cá. Cada buraquinho desse aqui tá um transistor. Aqui tem um, tá? Que é o que está aqui. Só que virando ao contrário a placa, ele fica para o outro lado, certo? Ele está aqui. Então, como você vai medir os transistores? Você sabe que transistores tem PNP e NPN, né? É positivo, negativo, positivo ou negativo, positivo, negativo, certo? NPN ou PNP, certo? Como que você vai fazer? Você tira o transistor, tá? É aconselhável você retirar o transistor, usa a caneta de dissoldar, de sugador de solda, e tira o transistor e faz esse teste aqui. Você vai testar do coletor, a base, tá? E observa no aparelho o que que dá. O aparelho ficou parado, os ponteiros, o ponteiro, né? Agora, o emissor, tá? Coletor e emissor, tudo bem? Você já viu uma medida diferente? Olha no ponteiro do aparelho, vou soltar, ele voltou, né? Então você vai medir desta forma, certo, pessoal? Você vai medir desse jeito aqui. Aí você inverte, tá? Você inverte. Ele estando no circuito, ele vai dar essa medida. Mas se você tirar do circuito, você vai ver que a medida vai mudar, tá ok? Aí você vai pegar e vai medir a base com o coletor. Tudo bem? Não deu nada. Com o emissor, você faz o teste, tá? Não deu nada. Então significa que o transistor é PNP. O negativo é no meio. Então tá, vamos lá. Certo? Faz essa inversão. Faz esses testes aqui que eu tô falando para vocês. Tá? Sempre levar em conta que tem uma espécie de uma proteção em cima, que é uma massa, uma resina, né? Que não vai deixar você ver corretamente a medida. Agora, você limpa ela e faz isso aqui. Certo? Você observa que o ponteiro sobe legal. Esta perna com essa, só deu uma mexidinha por causa dos capacitores, porque, como eu falei, o aparelho estando ligado na placa, o circuito, ele muda um pouquinho, né? Cada vez que você inverte, ele vai fazer um sinal, porque tem os capacitores que armazenam algum pouco de carga, tá? Faz essa medida nos dois transistores, mas como eu digo, tira o transistor fora para fazer a medida, porque se você quiser fazer a medida ali colocado, não vai sentir diferença. Exemplo, olha aqui. Colocando o polo positivo neste lado de cá e o esquerdo, o negativo lá, você vai ver a mesma medida nesse transistor ou nesse transistor, tá? Então isso vai dizer para você que os transistores estão nas mesmas condições, ou os dois estão bons ou estão queimados. Não, queimado não, porque se estiver queimado, quando você colocar aqui, o ponteiro vai até o final, tá? O ponteiro vai até o final. Sem inverter, a mesma coisa. Certo, pessoal? E ainda eu quero mostrar para vocês que é esta perninha do meio aqui, pessoal. Tá? Esta perninha do meio. Vocês podem ver. Tá? Em muitos transistores, não em todos, em muitos, esta perninha do meio, ela é a mesma da proteção aqui
que faz dissipar o calor, tá? Em muitos transistores, não em todos. Então você mede essa perna do meio com essa parte aqui. Já no caso desses transistores usados nessas máquinas, se essa perna aqui e essa aqui fechar curto uma com a outra, significa que o transistor está queimado. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, a minha área não é ensinar a consertar placa, nem eletrônica. Tá? Faço algumas coisas porque aprendi, mas quero explicar para vocês o seguinte. É muito fácil identificar um componente queimado. Um componente queimado, tudo bem? Porque geralmente ele aparece uma marca de carvão. Os transistores, esses transistores, quando eles queimam, geralmente ele apresenta uma marca de rachadura, certo, pessoal? Ele apresenta uma marca de rachadura. Quando entra em curto, ele estoura e aparece uma marca de rachadura. Os circuitos integrados, que são esses aqui, dependendo da função dele, em alguns casos também eles apresentam uma marca de rachadura, certo? Isso identifica que ele já está danificado. Mas se nenhuma marca aparece e a medição não te mostra que ele está em curto, verso ou inverso, então você vai ter algumas dúvidas. Mas como transistores são peças muito baratas, é bom que você que quer consertar placas, recuperar placas, pegue algumas aulas de eletrônica de preferência e comece a acompanhar de verdade, tá, pessoal? Para você saber quando está queimado, quando não está. Quero ainda lembrar vocês que nas placas eletrônicas das máquinas Electrolux, a maioria delas, vocês encontram uma peça chamada LNK. É o 306 ou 304, que você vai encontrar muito na placa das Electrolux. Nesses casos, vocês vão precisar muito inteligência. Por quê? Por exemplo, você não viu nada de defeito nessas peças. Os capacitores, que são esses, também você não está vendo defeito nenhum, nem esses aqui. Mas você ainda precisa olhar essas trilhas, certo? De cada terminal de peça sai uma trilha, e essa trilha segue em algum lugar verde, em algum lugar de outra cor, e segue. Se você vê que uma trilha dessa aqui está cortada, atorada, é provável que você vai encontrar um transistor ou um diodo ou um capacitor estourado logo à sequência. Mas nem sempre um, porque se um estiver estourado, deve ter mais 2 ou 3 danificados. Se uma trilha dessa estiver cortada, siga as próximas peças que vai encontrar pela frente, logo no início, depois do corte da trilha, essas trilhas que nós chamamos de cobre que tem aqui, tá? E você troca os primeiros componentes e depois de trocar os primeiros componentes, examina eles, aí você solda aquela trilha. Dá para refazer com solda, certo, pessoal? Cuidando para não emendar uma na outra, não ligar uma trilha na outra. E você não vai ter muita dificuldade. O LNK é um transistor, é um circuito integrado, integradinho, muito importante. De um lado, ele tem 4 perninhas. Do outro lado, ele tem 3 perninhas. Cuidado para não inverter a posição. Vou mostrar para vocês aqui. O LNK, ele tem posição para você colocar. Só um instante aí, galera, que eu quero pegar uma placa aqui com o LNK. Aproveitando para mostrar para vocês o LNK, a peça que eu falei que de um lado tem 3 pernas e do outro tem 4. Este LNK, vocês podem ver aqui, eu já troquei, já tirei da placa e troquei ele, certo? Para ver que ele não tem aquela massa em cima. Tudo bem? Esse eu já tirei e troquei. O segredo é cuidar para que não emende uma trilha na outra. Um pontinho desse com o outro não pode emendar. Tem que ser separados do jeito que vem de fábrica. Qualquer dúvida, é bom ter mais que uma placa. Se você é um técnico,
para que você possa comparar uma com a outra. Aqui, esses transistores dessa placa, esses dois triacs, estavam queimados. Eu tirei eles. Aqui, esses dois capacitores, que são muito importantes nesta placa, também são transistores eletrolíticos de 47 UF por 400 volts, se não me falta a memória, é 400 volts. Tá. Eu tirei os capacitores, eles vão aqui de volta, vou colocar eles de volta, tá? Os dois capacitores e o LNK. São as únicas peças que estão faltando para que essa placa fique pronta. Então, esse LNK é um circuito integrado. Gente, é barato, ele custa R$7 em Curitiba. Então, se você precisa, vai lá na Só Tudo. Vou fazer o comercial da Só Tudo aqui, tá, galera? Vai lá na Só Tudo, na 1º de maio. Que parece que, se não me falta a memória, é 1º de maio. Pesquisa aí, loja Só Tudo, de componentes eletrônicos. Você vai lá e compra. Esse LNK custa R$7, tá? Esses transistores aqui custam R$1, talvez R$1 e pouquinho. Esses capacitores que vão aqui, ó, igual a esse aqui, ó. Aquele lá é 47 UF por 400 volts. Esse aqui também é 47 UF 400 volts. Então, galera, não é difícil demais, certo? Uma pecinha que é enjoadinha, trocar essa que eu coloquei nova aqui, o LNK, porque as perninhas são muito próximas. Mas com bastante cuidado e pegando algumas aulas de eletrônica, você fica bom nisso, tá? Muito obrigado, então, se vocês gostaram, até o próximo vídeo. Como eu falei, eu não sou técnico eletrônico, eu sou técnico um monte de coisa, mas eletrônica não é meu forte. Mas a gente, com o tempo, aprendeu muito. Então, eu posso dizer a vocês, a maioria das peças demonstram no corpo dela que estão danificadas, mas há uma qualidade, algumas peças que não demonstram nada. Então, precisa de um multiteste, um aparelho desse, para que você saiba localizar. E aí você pega umas aulinhas, aí tem alguns canais no YouTube, que mostram também como entender e trabalhar com esses aparelhos. Não é difícil, é um brinquedo de criança. Valeu, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!